Eles esconderam a força mais poderosa dentro de você e a chamaram de mito. Desde os seus primeiros dias, antes mesmo de você aprender a falar ou dar nome às sensações do corpo, já havia uma desconexão sutil sendo semeada. O mundo à sua volta, os adultos, os sistemas, os dogmas, todos apontavam para fora. A verdade, diziam, estava lá fora. O caminho, diziam, era seguir. A segurança, diziam, viria da obediência. E assim, você foi educado a duvidar do que sentia e a confiar no que te mostravam. Era um processo silencioso, quase imperceptível, mas profundamente eficiente. Eles não precisavam tirar sua força. Bastava te convencer de que ela nunca esteve aí. Conforme os anos passaram, a sua percepção foi sendo moldada como barro nas mãos de escultores invisíveis. A intuição virou imaginação. As emoções intensas foram chamadas de drama. O silêncio, um incômodo a ser preenchido com ruído. Sempre havia algo te distraindo do que importava. Notificações, tarefas, promessas, recompensas. Tudo desenhado para que você nunca tivesse tempo de perceber o que estava acontecendo de verdade dentro de si. Porque se você parasse, apenas parasse, talvez sentisse. E se sentisse, talvez lembrasse. E se lembrasse, tudo desmoronaria. Há uma força. Um centro. Um núcleo sagrado escondido em seu corpo. Os antigos sabiam. Eles não apenas acreditavam, eles experimentavam. Em templos silenciosos, em desertos abertos, em cavernas ocultas, eles observavam essa força com reverência. Chamaram-na de muitos nomes, mas sua essência era sempre a mesma: algo sagrado, algo vivo, algo que conecta o finito ao infinito. Uma energia que não precisa ser inventada, pois está inscrita na arquitetura da vida. Ela reside na base da sua coluna, enrolada como uma serpente adormecida, aguardando o momento em que o corpo e a alma estejam preparados para suportar sua ascensão. Mas eles te disseram que era fantasia. Uma alegoria, uma bobagem mística. E disseram isso com tanta segurança, com tantos títulos, com tantas vozes autorizadas, que você acreditou. Afinal, era mais fácil duvidar de si mesmo do que questionar o mundo. Mais confortável seguir do que parar e olhar para dentro. Porque olhar para dentro exige coragem. E eles sabiam disso. Eles sabiam que, se você encontrasse essa força, nada mais te controlaria. Nenhum sistema, nenhuma ideologia, nenhuma promessa vazia teria mais poder sobre você. Você se tornaria soberano. E soberania interna não se compra, não se vende, não se submete. Ela simplesmente é. E isso é perigoso para quem vive de manter outros dependentes. Essa força, você já a sentiu. Em momentos fugazes, talvez. Um arrepio sem explicação. Uma intuição certeira que contrariava a lógica. Uma emoção tão intensa que parecia vir de outro mundo. Você sentiu, mas não teve palavras. Sentiu, mas não soube explicar. E então duvidou. Duvidou porque ninguém te disse que era real. Ninguém te deu permissão para confiar nisso. E assim, mais uma vez, você voltou a olhar para fora. A buscar manuais, guias, fórmulas, respostas que apenas reforçavam a ideia de que o sagrado é sempre externo. Que a sabedoria está sempre nos outros. Que a verdade precisa de validação institucional para ser verdade. Mas algo em você nunca se calou por completo. Talvez um incômodo. Uma inquietação. Um vazio que nenhuma conquista preenchia. Um cansaço que nenhuma noite de sono curava. Você seguiu as regras, fez o que mandaram, acreditou no que ensinaram, e ainda assim, algo não fazia sentido. Porque a alma, mesmo silenciada, continua sussurrando. E há momentos em que esses sussurros se tornam gritos. Não com palavras, mas com sintomas. Ansiedade, apatia, insônia, crises de identidade. Não são doenças. São alarmes. São convites. São sinais de que a força adormecida começa a se agitar. Ela não acorda com barulho. Acorda com verdade. E a verdade é simples: você foi feito para muito mais do que está vivendo. Não se trata de espiritualidade performática. Não se trata de uma crença para se pendurar no pescoço ou postar nas redes sociais. Trata-se de uma energia real, pulsante, que está em você agora. Não depende de mérito. Não espera você se tornar bom o suficiente. Ela simplesmente está. Ela é. E ela está cansada de esperar que você se lembre. Porque o tempo do esquecimento já passou. Porque o mundo externo está em colapso justamente porque esquecemos do interno. E a única saída para fora é o caminho para dentro. Você foi programado para duvidar de si mesmo. Mas chegou até aqui. Está lendo isso.
Está sentindo algo que talvez nem saiba nomear. Isso não é coincidência. É a serpente se movendo. É a lembrança voltando. Você não está quebrado. Você está sendo chamado. Não para seguir ninguém, mas para voltar para si. Porque a força que eles esconderam, ela não desapareceu. Ela se camuflou em sua carne, em seus sonhos, em sua respiração. Esperando o momento em que você, cansado de correr em círculos, enfim parasse. E escutasse. E lembrasse. Kundalini não é conceito decorativo. É uma tecnologia energética, uma inteligência viva, um código antigo que pulsa em silêncio dentro de cada ser humano. Ela não habita livros, habita corpos. Não vive de teorias, vive de experiência. Ela não precisa ser entendida para existir, mas precisa ser vivida para ser compreendida. Durante séculos, foi reverenciada por aqueles que sabiam o que ela era, uma força capaz de remodelar a consciência, dissolver padrões e reescrever a realidade a partir do núcleo do ser. Não é uma ideia bonita. É uma presença crua, elétrica, visceral. Uma presença que, uma vez despertada, transforma tudo que toca. Os impérios a esconderam não por acaso. Eles a esconderam porque ela representa risco. Risco ao controle. Risco à passividade. Risco ao conformismo. Porque quando alguém desperta essa energia, o medo perde a força. A autoridade perde a voz. A culpa perde o domínio. E o ser, enfim, se reconhece soberano. Essa é a verdadeira revolução. E por isso ela nunca foi incentivada. Por isso foi caricaturada como coisa de esotérico, como delírio ou alucinação. Porque não se pode vender o que é intransferível. Porque não se pode domesticar o que é livre por natureza. O problema é que, ao desacreditar essa força, desacreditamos de nós mesmos. Aprendemos a ver o corpo como um amontoado de carne e ossos, ignorando que ele é, antes de tudo, um campo energético altamente sofisticado. Um templo. Um mapa de consciência. Aprendemos a ver a espiritualidade como algo separado do cotidiano, confinado a rituais e doutrinas. Mas a verdade é que essa força está operando a todo instante, mesmo que inconsciente. Cada emoção não sentida, cada pensamento recorrente, cada sensação de déjà vu, tudo isso são sinais sutis de que algo maior está em movimento. A energia está tentando subir, mas encontra bloqueios. Encontra negação. Encontra estruturas psíquicas enrijecidas pelo medo e pela programação coletiva. Porque Kundalini não é algo que se possa manipular. Ela não responde à força. Ela responde à abertura. E essa abertura não é técnica. É entrega. É presença. É humildade diante da vastidão que nos habita. Ela se ativa quando há espaço. Quando o ruído cessa. Quando o corpo escuta. Quando o coração para de mentir para si mesmo. E nesse momento, e só nesse momento, ela começa a se mover. Devagar, com precisão. Subindo pela coluna, tocando centros que estavam adormecidos, iluminando camadas que estavam esquecidas. E nada mais é como antes. É por isso que tantos sentem desconforto diante dessa ideia. Porque ela não permite superficialidade. Porque ela exige inteireza. Não aceita máscaras. Não aceita fragmentos. Ela quer você por inteiro. Com suas luzes e sombras, com seus traumas e dons, com sua história completa. Ela quer atravessar tudo isso, não para destruir, mas para transformar. Porque a transformação que ela provoca não é estética. É estrutural. Ela não embeleza a vida. Ela reconstrói. E, às vezes, para reconstruir, é preciso queimar. E talvez seja por isso que o mundo moderno a teme. Porque vivemos numa era que idolatra a aparência, mas despreza a profundidade. Que celebra a performance, mas evita a verdade. Uma era onde tudo precisa ser rápido, agradável, editável. E Kundalini não é nada disso. Ela não vem para agradar. Ela vem para revelar. E o que ela revela, às vezes, dói. Dói porque confronta. Dói porque desinstala. Dói porque mostra o que você fingia não ver. Mas essa dor é santa. Porque ela liberta. Porque ela não te deixa mais se acomodar no personagem. O que muitos chamam de colapso espiritual, de crise existencial, de ansiedade sem causa, é muitas vezes esse processo tentando acontecer sem permissão. A energia quer subir, mas a mente resiste. O corpo quer liberar, mas os padrões antigos o sufocam. E então surgem os sintomas: cansaço crônico, insônia, sensibilidade extrema, mudanças de humor inexplicáveis. O corpo está falando. A alma está gritando. Mas você foi ensinado a ignorar. A tomar um comprimido. A seguir em frente.
E assim, mais uma vez, você se afasta do portal que se abriu dentro de si. Mas esse portal não desaparece. Ele se mantém, paciente, esperando o momento em que você esteja pronto para atravessá-lo. E quando esse momento chega, algo em você sabe. Não pela lógica, mas pelo sentir. Pela vibração. Pela certeza muda que surge quando você silencia tudo e ainda assim algo em seu peito pulsa como um chamado. Não é romantismo. É ciência antiga. É o código da criação operando em sua forma mais pura. É a serpente despertando. E quando ela desperta, você começa a se lembrar. Lembra que o templo não está lá fora. Que o divino nunca esteve distante. Que o caminho sempre foi interno. Lembra que você não está separado do universo. Você é o universo em forma humana, pronto para se descobrir. Pronto para se desprogramar. Pronto para se tornar, finalmente, aquilo que sempre foi. O conhecimento foi enterrado. Não com paz e terra, mas com doutrinas, discursos e distorções. Foi soterrado por milênios de manipulação simbólica, onde o sagrado foi desacreditado, onde o corpo foi desacralizado, e onde a serpente, aquela que antes representava ascensão, sabedoria e renascimento, foi transformada em inimiga. O que antes era portal virou prisão. O que antes era ponte virou tabu. A energia que guiava os iniciados às alturas da consciência passou a ser demonizada pelos mesmos sistemas que, em segredo, continuaram a estudá-la e usá-la. Porque o problema nunca foi a ignorância. Foi o controle. Eles não quiseram que você esquecesse por acaso. Foi necessário. Estratégico. Porque enquanto você permanecesse desconectado dessa força, seria previsível. Domesticável. Formável. E isso é essencial para qualquer estrutura que viva de hierarquia. Um ser conectado com sua Kundalini é um ser que enxerga, que sente, que pressente, que atravessa as mentiras com um olhar, que não precisa de muros para se proteger nem de dogmas para se conduzir. Porque esse ser carrega dentro de si uma bússola que não falha, a própria presença, o próprio corpo, o próprio fogo interior. E isso assusta. A serpente que habita a base da coluna é símbolo de inúmeras tradições. Na Índia, ela representa a Shakti, o aspecto feminino do divino, aguardando sua união com Shiva no topo da cabeça. No Egito, aparece como Uraeus, a serpente que brota da testa dos faraós, não como adorno, mas como selo de visão despertada. Na Grécia, surge no caduceu de Hermes, entrelaçada em torno de uma haste, símbolo da medicina, mas também do equilíbrio dos canais energéticos. Em todas essas culturas, havia algo em comum: sabiam que essa energia não era mito. Era método. Sabiam que não era crença. Era ciência interna. Mas à medida que o poder espiritual foi sendo deslocado para instituições externas, a serpente foi sendo exilada da consciência coletiva. Não é coincidência que o símbolo da serpente tenha sido demonizado nas tradições ocidentais. Aquele que carrega o dom de despertar, que possui a chave para transitar entre mundos, para elevar a vibração, para dissolver ilusões, esse sempre foi visto como ameaça. E então a narrativa foi invertida. A serpente virou tentação. O corpo virou pecado. A mulher virou desvio. O silêncio virou medo. E assim, o mapa foi ocultado em plena vista, desenhado nos vitrais das catedrais, esculpido nos bastões dos deuses, pintado nas cavernas dos anciãos, mas ninguém mais sabia ler. Porque ensinaram você a olhar sem ver, a ouvir sem escutar, a existir sem habitar. E mesmo assim, o código sobreviveu. Sobreviveu nas entrelinhas, nas danças tribais, nas orações sussurradas, nos sonhos que atravessam gerações. Sobreviveu nos corpos das parteiras, dos curandeiros, dos buscadores que jamais aceitaram que a verdade fosse tão estreita quanto queriam fazer parecer. Porque a verdade, quando é real, não desaparece. Ela se oculta. Se recolhe. Mas continua vibrando. Continua chamando. E ela está chamando você agora. A desconstrução foi profunda. Criaram um mundo onde tudo que é interno é considerado subjetivo demais, abstrato demais, irracional demais. A ciência separou mente e corpo. A religião separou espírito e carne. A cultura separou razão e sentimento. E você foi partido em pedaços, um ser fragmentado tentando sobreviver num mundo que o ensinou a desconfiar do próprio sentir. Mas a serpente não esquece. Ela permanece ali, enrolada, paciente, escutando cada respiração, aguardando o instante em que você se canse de buscar fora o que sempre esteve dentro. Quando a energia começa a despertar, ela não pergunta se você está pronto. Ela apenas responde. Responde aos seus anseios mais profundos, à sua fome por sentido,
a sua sede por verdade. E é por isso que tantas vezes ela chega como crise, como colapso, como perda. Porque o velho precisa ruir para o novo nascer. E o velho, suas certezas, suas máscaras, suas conveniências, não vai embora sem lutar. Você começa a sonhar com símbolos estranhos. Começa a sentir sensações que não tem como explicar. Começa a questionar tudo que antes aceitava sem pensar. E o mundo à sua volta chama isso de fase, de loucura, de instabilidade. Mas você sabe. Porque uma vez que a serpente se move, não há como não sentir. O que está acontecendo com você não é confusão. É lembrança. É reconexão com aquilo que foi negado por séculos. E essa reconexão não virá com respostas prontas. Virá com silêncio. Com corpo. Com presença. Com o convite para atravessar suas camadas mais densas, mais dolorosas, mais esquecidas. Porque a serpente, ao subir, ilumina tudo. Inclusive aquilo que você passou a vida inteira tentando evitar. E é por isso que tantos temem esse processo. Porque não se trata de se tornar alguém melhor. Trata-se de se tornar alguém inteiro. E nesse processo, você perceberá que não está sozinho. Que outros também estão se lembrando. Que em meio ao ruído do mundo, há sinais. Olhares. Palavras que tocam. Músicas que despertam. Textos que ecoam. Porque a serpente não se move apenas em você. Ela se move no coletivo. E quando começa a se erguer em massa, os sistemas tremem. As máscaras caem. As mentiras ficam visíveis. E um novo ciclo começa. Não imposto de fora, mas iniciado de dentro. É por isso que, mesmo tendo sido silenciada, a serpente não foi vencida. Ela é o início e o fim. O princípio que se move em espiral. A memória viva do que fomos antes de sermos condicionados. E agora, ao sentir esse movimento interno, ao reconhecer esse chamado, você está diante de uma escolha que não pode mais ser ignorada. Continuar adormecido ou aceitar a jornada de volta ao que é verdadeiro. Porque o que está se abrindo não é apenas um caminho espiritual, é o caminho da sua verdade mais profunda. Daquilo que nenhum sistema pôde matar, porque nunca pertenceu a eles. Pertence a você. E sempre pertenceu. Você não precisa ser monge. Nunca precisou. Não é a túnica, o retiro ou a linhagem que despertam essa força, é a lembrança. E ela já está em você. Kundalini não exige isolamento, não exige rituais complexos ou títulos iniciáticos. Ela não reconhece status. Ela reconhece frequência. E a frequência que ela responde é a da verdade. Verdade não dita, mas vivida. Verdade que pulsa no silêncio entre um pensamento e outro. Verdade que vibra quando o corpo, mesmo exausto, decide se entregar ao presente sem fugir. Essa força não está reservada aos escolhidos. Está disponível para quem escolher escutar. Você já carrega Kundalini. Ela está aí. No seu sistema nervoso, no centro do seu ventre, no fluxo sutil que atravessa seus meridianos. Ela respira com você, sente com você, move-se nos seus impulsos mais profundos. Não é algo que você adquire. É algo que você reconhece. A pergunta não é se ela está em você. A pergunta é, você vai acessá-la? Porque o acesso não é um portal externo. É uma decisão. E essa decisão, embora simples, não é leve. Ela pede tudo. Porque ela te devolve tudo. Mas não sem antes dissolver o que você construiu por medo. Algumas verdades são intensas demais para caber em plataformas como esta. Algumas realidades não se traduzem em palavras, nem se comunicam por vídeos curtos, nem se resumem a fórmulas. Kundalini é uma delas. Ela não se encaixa. Não se vende. Não pode ser reproduzida como experiência genérica. Porque quando ela desperta em alguém, o que acontece é único, é intransferível, é inegociável. É como se a alma rompesse o invólucro da mente e dissesse, agora basta. Basta de fingir. Basta de adiar. Basta de se esconder da própria vastidão. Você pode passar uma vida inteira buscando fora. Seguindo métodos, consumindo conteúdo, decorando ensinamentos. Mas nada disso se compara ao instante em que essa energia toca você de verdade. Quando ela começa a se mover, não é a teoria que sustenta, é a entrega. E entrega não é passividade. É coragem. É disposição para ficar no diante de si mesmo. É dizer sim àquilo que não se pode controlar. É abandonar a ideia de progresso linear e permitir-se ser desmontado, refeito, renascido. Por isso ela não quer seguidores. Porque seguir ainda é estar atrás de alguém. E essa força quer você à frente de si mesmo. Ela não deseja que você a adore. Ela deseja que você a encarne.
que a viva, que se torne expressão dela no mundo. E isso não acontece pela via da performance espiritual. A Kundalini não se importa com quantas mantras você entoa ou quantos livros você leu. Ela não responde a artifícios. Ela responde à coerência entre o que você sente, pensa e age. Ela responde quando o seu campo interno está limpo o suficiente para que ela possa se mover sem ser distorcida. Esse é o motivo pelo qual ela não está nos currículos escolares. Porque não se ensina sobre ela em aulas de ciência. Porque não se fala sobre ela nos cultos ou nas missas. Porque ela não produz obediência. E o mundo, tal como foi estruturado, se alimenta de obediência. Ela não te torna um bom cidadão, nem um bom consumidor, nem um bom fiel. Ela te torna livre. E a liberdade real, aquela que nasce de dentro e se irradia para cada aspecto da vida, essa não interessa aos que lucram com a sua prisão. Quando Kundalini desperta, algo muda no olhar. Você começa a perceber as narrativas invisíveis. As tramas emocionais que te seguravam. Os contratos silenciosos que te mantinham preso a papéis que nunca foram seus. E o que antes parecia normal começa a parecer insuportável. Não por arrogância, mas por lucidez. Porque você não consegue mais fingir que não vê. E é aí que o mundo tenta te puxar de volta. Oferece distrações, racionalizações, promessas de conforto. Mas dentro de você, já é tarde. Porque algo já acordou. Algo já arde. Não é possível ser manipulado da mesma forma quando a Kundalini se move. O medo perde poder. A vergonha se dissolve. A carência muda de forma. Você começa a agir de dentro para fora. E isso desestabiliza sistemas. Porque o que se espera de você é previsibilidade. Mas a energia desperta é selvagem. Não no sentido de descontrole, mas no sentido de autenticidade. Ela não se submete a regras que negam a alma. Ela não segue ordens que contradizem a consciência. E esse tipo de ser humano não cabe nos moldes do mundo como ele é. Ela te dá novos olhos. E com esses olhos, você enxerga o que está por trás. As intenções ocultas. As estruturas falsas. As mentiras bem vestidas. E mais do que isso, você enxerga as próprias sombras. Os próprios mecanismos de defesa. As próprias distorções. Porque Kundalini não vem apenas para te empoderar. Ela vem para te desnudar. Ela vem para te confrontar. Para te mostrar o que você mesmo se recusava a ver. E nesse processo, ou você tenta resistir, e sofre, ou você se rende, e se transforma. É por isso que tantas tradições antigas protegiam esse conhecimento com véus. Não era para afastar as pessoas. Era para preservar a sacralidade do processo. Porque despertar essa energia sem preparo é como acender um incêndio em uma casa desorganizada. Ela ilumina, sim. Mas também revela toda a bagunça. Todo o lixo emocional. Toda a dor escondida nos cantos escuros. E essa revelação, se não for acompanhada de presença, pode gerar caos. Por isso se dizia que o caminho era para os fortes. Não no sentido de força física. Mas no sentido de maturidade espiritual. A Kundalini não escolhe quem é melhor. Ela escolhe quem está pronto. Pronto para soltar. Pronto para olhar para si com radical honestidade. Pronto para suportar a intensidade de se tornar inteiro. Porque esse é o preço da liberdade. E também sua glória. Você não precisa viver como os antigos, mas precisa lembrar do que eles sabiam, que há um fogo sagrado dentro de você. E que esse fogo não te pede devoção. Ele te pede presença. Te pede coragem. E, acima de tudo, te pede verdade. Porque a verdade, quando é sentida no corpo, queima tudo que é ilusão. E o que resta, o que sobrevive a essa queima, é você. Real. Desperto. Incontornável. Kundalini não é passiva. Nunca foi. Ela não é uma chama suave que apenas aquece, é um fogo sagrado que queima. Não vem para agradar. Vem para revelar. E o que ela revela, nem sempre é bonito. Porque ela não te mostra o que você gostaria de ver. Ela te mostra o que você precisa encarar. Ela ilumina o que estava escondido, não para te punir, mas para te purificar. E é aí que começa a verdadeira jornada. Porque o despertar não é a chegada. É o início. O ponto de partida de uma travessia que passa por tudo aquilo que você reprimiu, suprimiu, ignorou ou esqueceu. Ela amplifica o que já está em você. Ela não inventa. Ela espelha. Se há clareza, ela expande. Se há confusão, ela escâncara. Se há sombra, ela a projeta em luz tão intensa que não dá mais para desviar o olhar. Por isso, quando ela desperta, não basta querer a luz.
É preciso estar disposto a acolher a escuridão. Porque a luz, quando é verdadeira, não elimina a sombra, ela a integra. E a sombra, ao ser vista, deixa de te controlar. Esse é o movimento mais poderoso da energia. Ela transforma controle em consciência. Mas para isso, ela precisa atravessar você inteiro. E para isso, ela não pede permissão. Ela pede prontidão. Não é raro que, nos primeiros movimentos da ascensão da energia, surjam sintomas que parecem incoerentes com o que se espera de um despertar espiritual. Insônia, ansiedade, surtos emocionais, dores físicas, visões, ondas de calor, tremores, vazio existencial. Não são falhas. São sinais. A energia está limpando os canais. Está esvaziando o que está cheio demais. Está rompendo bloqueios antigos, memórias cristalizadas, traumas alojados nas camadas mais sutis do seu corpo. E isso dói. Porque a cura, quando é real, não vem embalada em conforto. Ela vem embebida em verdade. Você começa a perceber que aquilo que parecia dor sem sentido é, na verdade, a inteligência da energia operando em sua forma mais pura. Ela vai até onde está o nó e começa a desfazê-lo. E às vezes, o nó é você. Ou melhor, é a versão que você construiu para sobreviver. As crenças, os hábitos, os mecanismos de defesa. A Kundalini não tem interesse em preservar essas estruturas. Ela quer atravessá-las. E quando atravessa, ela colapsa. O que era seu escudo vira sua prisão. E o que era sua identidade vira casca. E a casca precisa quebrar. É por isso que tantas tradições antigas colocavam a energia atrás de ritos, de disciplinas, de códigos. Não era para afastar a massa. Era para garantir que, ao acessá-la, o indivíduo estivesse pronto para sustentar sua intensidade. Porque ela não sobe apenas para mostrar o divino. Ela sobe para mostrar tudo. O amor, o medo, a compaixão, a raiva, a dor, a graça. Ela não deixa nada de fora. E o que ela toca, ela expõe. E o que ela expõe, ela exige que você acolha. Mas o mundo moderno não te prepara para isso. Ele te vende versões editadas da espiritualidade. Ele te diz que despertar é sentir paz, ver luzes, acessar estados elevados. Mas não te conta que, antes de tudo isso, há um deserto. Um limbo. Um colapso do conhecido. Porque você não pode entrar em contato com o infinito carregando as amarras do finito. A Kundalini exige esvaziamento. E o esvaziamento, na prática, parece perda. Parece solidão. Parece morte. A morte do que é falso, do que é frágil, do que não é você. Nesse processo, você aprende que o despertar não é um pico. É um espiral. Ele sobe, gira, desce, retorna. Ele mexe com o corpo, com as emoções, com os pensamentos. Ele te quebra em 1000 pedaços e depois te refaz, não como era, mas como sempre foi. E a cada ciclo, você entende um pouco mais. Percebe que nada está fora. Que cada sintoma é um convite. Que cada desconforto é uma revelação. Que a energia não vem para punir. Vem para libertar. E que a liberdade, quando é verdadeira, começa no momento em que você para de fugir. A Kundalini te faz encarar os lugares onde você mentiu para si. Onde você fingiu estar bem. Onde você se escondeu atrás de espiritualidade para evitar sentir dor. Ela não aceita isso. Ela vai direto ao ponto. Vai onde dói. Porque é ali que você está preso. E ela não suporta prisões. Ela quer fluxo. E para fluir, é preciso limpar. Soltar. Desapegar. Morrer, não fisicamente, mas simbolicamente. Morrer para a persona. Para o personagem. Para o ideal. Para o orgulho. Para o apego à ideia de controle. E então você entende por que tantas pessoas têm medo. Porque não há como controlar o que é vivo. Não há como dominar o que é sagrado. A Kundalini não te obedece. Ela te convida. E se você aceitar, ela te atravessa. Com amor. Com força. Com intensidade. Ela te mostra o que há por trás de cada camada. E você percebe que, no fundo, nunca foi sobre alcançar algo. Sempre foi sobre remover o que impedia você de sentir o que já estava aí. Porque essa energia não vem de fora. Ela não desce dos céus. Ela sobe da terra. Ela brota do ventre. Do centro. Da raiz. Ela sobe porque quer unir. Quer conectar o céu ao chão, o espírito à carne, o divino ao humano. E para isso, ela precisa que você esteja inteiro. Não perfeito. Inteiro. Presente. Disposto. Alinhado com a realidade do que você é. Com suas contradições. Com seus paradoxos.
com sua verdade não polida. A verdadeira transformação não é estética. Não é para impressionar. É para libertar. E a liberdade, quando é interna, muda tudo. Você começa a ver com mais clareza, a sentir com mais profundidade, a viver com mais presença. E o que antes parecia distante se revela próximo. E o que antes era místico se torna óbvio. Porque, no fim, Kundalini não é um conceito. É um espelho. Um espelho que mostra não apenas o que você é, mas tudo o que você estava tentando não ser. E é ali, nesse encontro nu com a totalidade de si, que a jornada começa de verdade. Então agora você sabe. Não há força mais perigosa para os sistemas de controle do que um ser humano que se lembra de si. Não há nada mais indomável do que alguém que tocou essa energia e se permitiu ser atravessado por ela. Porque uma vez que a Kundalini desperta, você já não pode mais ser contido por ideias alheias, nem acorrentado por dogmas, nem seduzido por narrativas que tentam te manter pequeno. Você já provou da verdade, e a verdade tem gosto de fogo. É quente, é viva, é irreversível. Tudo o que esconderam, deturparam, negaram, zombaram, ainda pulsa dentro de você. Não como teoria, mas como força. E essa força não veio para ornamentar sua vida, mas para reescrevê-la. Ela não veio para te tornar especial, mas para te tornar inteiro. Para que você lembre que o templo é o seu corpo. Que o altar é a sua presença. Que o ritual é o ato de respirar com consciência, de andar com verdade, de sentir com inteireza. Essa energia não pede que você a compreenda. Ela pede que você a viva. Que você honre o chamado que se ergueu dentro de você enquanto lia essas palavras. Porque esse chamado não veio de mim, veio de você. Veio da parte mais profunda que esperava ser ouvida. E agora que você ouviu, o que vai fazer? Você pode voltar ao ruído. Fingir que nada aconteceu. Tentar se encaixar de novo. Mas algo em você já mudou. Já rachou. Já começou a se abrir. E isso não pode ser desfeito. Porque despertar não é sobre transcendência. É sobre presença. É sobre enraizar o espírito na matéria e perceber que o divino não está lá em cima. Está aqui. No agora. No corpo. No silêncio entre uma distração e outra. No instante exato em que você escolhe não fugir de si. A serpente já se moveu. A lembrança já voltou. A escolha agora é sua. Continuar anestesiado ou aceitar a jornada de se tornar tudo aquilo que tentaram fazer você esquecer. Porque a liberdade, a verdadeira, nunca foi dada. Ela é despertada. E ela começa no exato momento em que você decide parar de duvidar da força que sempre foi sua.